Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do TVU Esporte, segunda-feira, 31 de outubro de 2011. Convidados do programa de hoje, Luiz Humberto Lara, Rádio Vitoriosa AM. Boa noite, Lara, as últimas do basquete. Boa noite, Tomé, boa noite, Vô, boa noite ao telespectador. O basquete tem esse jogo aí depois de amanhã, quarta-feira, começando essa fase semifinal aqui na cidade de Uberlândia, jogando contra o Olímpico, né? Quarta-feira lá em Belo Horizonte. Em Uberlândia? No sábado, dia 5, e se necessário o terceiro jogo, dia 6. Dia 5, 18 horas. 18 horas no UTC. Se acontecer o terceiro jogo, é no domingo, às 11 horas. Inclusive, a Unitri está trabalhando, recebeu os garotos que estavam disputando aí o Sub-21 brasileiro, que estava acontecendo em São Sebastião. Está chegando amanhã o Lucas Cipollini, que estava com a seleção brasileira no PAN, e só o Estevam que não joga. Os demais jogadores, todo mundo à disposição do técnico Chuí. Expectativa de passar aí pelo Olímpico na quarta-feira, 17 horas em Belo Horizonte, e depois tentar fechar no sábado aqui e pensar, né, quem pode ser o seu adversário, que com certeza deve ser o Minas na final do Mineiro. Bem, você citou aí o Sub-21, ficou em quarto lugar. Em quarto na chave. Classificados no grupo B, Bauru, Minas e Brasília. A equipe da Unitri venceu 4 jogos e foi derrotada em 3. Com relação ao novo pivô, o Larraud me confidenciou que tem em mãos uma lista aí com 10 opções, que está esperando o patrão é o Everton. Dá o aval, já tem o nome? Não tem. Tem vários nomes, mas pelo que o patrão do Larraud me contou, vai esperar um pouquinho ainda. Patrão, porque o Larraud é portunhol, é uruguaio. Então ele não tem nada ainda, quem é que vem, quando vem, vai esperar começar o Campeonato Brasileiro para ver se vem, né? Para ver se vem. Agora, só uma novidade aí, já que você falou no patrão, o Zezé Perrelli e ele estão numa parceria e devem montar um time de futebol lá em Brasília. Zezé Perrella em parceria com a Universo, porque a Universo tem em Brasília e pode ter um novo time, o Distrito Federal, Zezé Perrella. Grande dupla, hein? O Herto Salgado e Zezé Perrella. Outro convidado, Fernando Cortes, o vô, ausente em vários programas, hoje estamos com o time completo, deu uma poupada no vô, um empresário vitorioso, várias atividades, e agora retornando. Portal não conseguiu, vô. Boa noite, classificação para as semifinais do Mineiro da segunda divisão. Boa noite, Luiz, boa noite a Lara, a todos do TVU Esporte. Realmente, uma iniciativa bastante louvável, onde o Clube Atlético Portal fez uma equipe para dar oportunidade a essa garotada, que até mesmo serviu há pouco tempo aí o Uberlândia Esporte Clube, até mesmo as categorias de base, futebol amador, e recheado de alguns jogadores um pouco mais experientes, mas num campeonato tão competitivo, muito difícil, e o Gilson Batata, no comando dessa equipe, fez algo muito importante para a cidade de Uberlândia. Então você acha que valeu a pena, foi positiva a experiência? Positivo, até mesmo, eu esperaria até mesmo um grande clássico em 2012 com o Uberlândia e o Portal, mas a gente já percebia que as equipes de Belo Horizonte, Social, Democrata, até mesmo o próprio Araxá, que foi o adversário tão ferrenho aqui na primeira fase, umas equipes mais encorpadas, mais qualificadas, e nisso pesou também a experiência maior durante as partidas, na hora de definir realmente as partidas, na hora de ter aquele jogo com disputa mais acirrada. O Portal pegou pela inexperiência, mas foi uma oportunidade louvável que eu tenho certeza que para 2012 deve-se continuar, adquirir novos parceiros para que esse projeto realmente siga à frente. Bom, com relação ao Campeonato Mineiro da segunda divisão, na chave E, que é a chave do Portal, estão classificados a União Luziense com 11 pontos, restando uma partida ainda, e o Valério com 10. O Portal, até agora, com 4, fora do circuito. Na outra chave, chave D, o primeiro é o Social, já classificado, tem 12 pontos. Araxá com 7 e Democrata de Sete Lagoas também com 7, estão brigando aí pela segunda vaga, e vamos ter na quarta-feira a última rodada. Com relação ao Campeonato Mineiro de Voleibol, o Praia Clube disputou em Belo Horizonte o terceiro circuito da competição. Venceu o Mackenzie por 3-2, jogo decidido, portanto, no tie-break, e foi derrotado pelo Minas por 3-1. Classificação ao final do terceiro e último circuito. Primeiro o Mackenzie
4 vitórias e 2 derrotas. Perdeu 2 jogos para o Praia, aqui e lá. Em segundo, Praia, com 8 pontos, 3 vitórias e 3 derrotas. Terceiro, Minas, também com 8, 3 vitórias e 3 derrotas. O Praia se classificou para a disputa da grande final pelo critério 7 average. O que é o 7 average? Você faz uma conta, número de sets vencidos, divide o número de 7 vencidos pelo número de sets julgados, isso aí é o que a gente chama de average. Número de sets vencidos pelo número de sets jogados. Então, nesse critério average, o Praia conseguiu um melhor resultado do que o Minas, e agora vamos ter a grande final no dia 12 de novembro. Bom, eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui. Eu tenho uma opinião própria, já falei, já dei piti, já aprontei. Mas eu quero ouvir os meus colegas. Afinal de contas, cada cabeça é uma sentença. Vamos ter um processo eleitoral no Uberlândia, se não me engano, dia 19 de novembro. 19 de novembro. 19 de novembro. Nesse momento, nós temos 2 candidatos. As chapas ainda não foram registradas. O candidato da situação, o Guto Braga, e um candidato de oposição, o Eduardo Anchieta. Esse é o quadro de momento, que pode ser desfeito, alguém pode desistir. Eu não diria o Guto, mas talvez o Eduardo Anchieta. Mas, o que eu quero perguntar? A diretoria do Uberlândia, o presidente do Uberlândia concedeu uma entrevista ao jornal Correio e disse ao repórter, se não me engano, o Éder, o seguinte: olha, o Uberlândia já tem 12 ou 13 jogadores contratados, supervisor, comissão técnica e outras coisas mais. Tudo isso com um processo eleitoral ainda pela frente e com 2 candidatos. Na sua visão, Lara, você que é um cara assim que se equilibra bem na corda bamba, correta essa atitude de divulgar? Olha, Tomé, eu conversei com o Everton, vou começar lá do início, né? O Everton falou para mim que não quer mais saber do Uberlândia, né? Mas não é isso, eu quero saber, se a tal diretoria tem direito de anunciar, já contratei 13, e se o outro candidato vencer a eleição? Porque isso aí, né? Bom, mas tudo bem. O Everton falou para mim que não ia ser mais mexer com o Uberlândia Esporte, o Guto é o presidente, pronto, acabou e ele está fora. E o Guto me disse que se ele ganhar, ele já tem praticamente um time contratado. Treinador, né? Supervisor e gerente. Eu sei disso. Eu quero saber se você acha isso correto. Agora, foi perguntado para o Eduardo se ele já tem um time também, porque se ele for eleito, ele já tem que ter um time pronto para começar a trabalhar, na minha visão. Mas você não está me respondendo a pergunta. Eu acho que ele está correto, porque se ele ganhar, se o Guto ganhar, ele já tem que estar com um time aqui dia 21 para começar a trabalhar, na minha opinião. Você acha ético? Não, eu não acho ético. Eu só acho o seguinte, ele deveria ter colocado assim, se eu ganhar, aí sim, se eu ganhar a eleição, eu vou trazer fulano. Agora, as eleições nem passaram. Realmente é uma falta de ética o cara chegar e falar, não, já tem tantos contratados. A eleição nem passou. Exatamente. Agora, na surdina, né, deveria sim estar trabalhando, tal, mas sem falar, já tem 12, espera aí, não ganhou ainda. E o presidente é o Guto, não é ele, né? Não, tudo bem. Fernando Vô, sua opinião a respeito disso? Olha, Luiz, eu acho que esse processo eleitoral também, eu vi o presidente Everton falando, principalmente com relação à lista de associados que estão disponíveis, né, que tem direito a voto, em torno de 3.000 a 3.200 que tem direito a voto. Então, eu acho, na minha opinião, eu acho que é certo, ele tem que fazer um planejamento sim. Eu acho que o Everton já deu a sua parcela de contribuição ao Uberlândia Esporte Clube e acho também que o Guto, sem dúvida nenhuma, é o melhor candidato. Agora, no contexto geral, eu acho que os concorrentes direto ao Guto, que é o candidato da situação, já deveriam estar trabalhando também, se é que vai haver candidato.
porque eu acho que o Eduardo já poderia estar trabalhando nesse sentido, até própria essa chapa que surgiu no nome do Elmo Siles também já poderia estar trabalhando melhor. Agora, se já tem um técnico, já tem um diretor de futebol, se já tem isso, eu acho que tem que estar com o pé na frente ou estar atrás, porque para não frustrar o torcedor, que vai que depois que não aparece nenhum candidato, o time já está praticamente montado. Mas eu, na minha opinião, acho que não vai ter candidato por Guto nessas eleições. Agora, falta de ética, viu? Você respondendo a sua pergunta, falta de ética sim. A minha opinião é a seguinte: o trabalho tem que ser feito, e está sendo feito pela diretoria. Mas a divulgação, nesse momento, totalmente inoportuna. Totalmente inoportuna. Fica aqui a grande pergunta: se o candidato da situação for derrotado, nós vamos ter rescisões de pré-contratos. Isso custa dinheiro. Quem vai bancar isso? Tomé, só uma ressalva também. Qual o profissional do ramo que já vai fazer um campeonato para 2012 que vai assumir um compromisso agora? Então tudo isso está no campo da especulação. Nenhum treinador vai vir aqui assinar agora um contrato lá e falar assim, ó, não, é só se eu ganhar. Nenhum jogador vai assinar um contrato sem, ó, só se eu ganhar. Não existe isso. Pois é. Né? Mas aí você vai ter que romper. Claro. E alguém vai pagar essa conta. Esse é o questionamento. Não vamos nos alongar, vocês ouviram duas opiniões, a minha é totalmente contrária. Sou amigo particular do Guto. Acho a administração atual fez um brilhante trabalho na parte administrativa. O Uberlândia hoje é um time de primeiro mundo no futebol. No entanto, os resultados não aconteceram. Nós poderemos saber também quem é o restante da chapa do Guto. Fala-se só no Guto, mas não vai trabalhar sozinho. Claro. Quem são as pessoas? Quem é o gerente de futebol? Está anunciando um técnico? Então vamos fazer as coisas do começo, da base. Quem é a diretoria? Em que cargo vai ficar? Quem é o gerente de futebol? Quem é o supervisor? Depois a gente chegar. O principal para mim aí, no caso, é o seguinte: quem orientou essas 13 contratações? Quem que foi o mentor intelectual? Porque a gente tem motivos de sobra. Essa diretoria rebaixou o Uberlândia 2 vezes. Será que foi o mesmo guru das 2 edições de rebaixamento? Ou se já foi o tal diretor de futebol profissional? Então tudo isso precisa ser explicado. Mas tudo bem. Eu acho que a gente precisa de vez em quando colocar isso para o torcedor do Uberlândia. Mas, de qualquer maneira, a Inês é morta e... Agora vamos passar na sequência do programa, no bloco seguinte, para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada com várias viradas. Eu vou deixar aqui para o flamenguista de plantão, que é o Fernando Cortes, uma pergunta: qual virada que mais incomodou a ele, Fernando Cortes? Né? Resposta óbvia. Vamos para o intervalo comercial, após o break, 32ª rodada do Brasileirão. A Universidade Federal de Uberlândia oferece agora a alunos, professores e servidores uma moderna academia de esportes, com equipamentos de última geração e acompanhamento dos melhores profissionais da área. Aproveite, faça já a sua inscrição. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Esporte é qualidade de vida. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Estamos de volta com o segundo bloco do TVU Esporte, agora com os gols da 32ª rodada do Brasileirão,
com um VT da TV Brasil. Vamos aos principais lances da rodada. Em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, o Ceará recebeu o Fluminense. No primeiro tempo, aos 7 minutos, Felipe Azevedo fez Ceará 1-0. Aos 31, Rafael Sobis empatou o jogo 1-1. E no segundo tempo, aos 28, Rafael Sobis fez o segundo dele e definiu a partida. Placar final, Ceará 1, Fluminense 2. No Engenhão, Botafogo e Cruzeiro, no segundo tempo, aos 9 minutos, Louco Abreu fez o gol do jogo. Placar final, Botafogo 1, Cruzeiro 0. Santos e Atlético Paranaense. No primeiro tempo, logo aos 3 minutos, Neymar de pênalti fez Santos 1-0. No segundo tempo, Guerrão aos 6 empatou o jogo 1-1. Aos 9 minutos, Neymar, outra vez de pênalti, fez Santos 2-1. Aos 11, Neymar fez o terceiro dele, no placar Santos 3-1. E aos 25, Neymar, o dono do jogo, definiu a partida. Ele fez os 4 gols santistas. Placar final, Santos 4, Atlético Paranaense 1. No Pacaembu, o Corinthians enfrentou o Avaí. No primeiro tempo, aos 12 minutos, Robson fez Avaí 1-0. Na segunda etapa, aos 16, Emerson empatou o jogo 1-1. E aos 32, Liedson definiu o placar final, Corinthians, líder do campeonato 2, Avaí 1. Em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, Grêmio e Flamengo. No primeiro tempo, aos 23 minutos, David fez Flamengo 1-0. Aos 36, Thiago Neves ampliou no placar, Flamengo 2-0. Aos 41, André Lima reduziu, Flamengo 2-1. No segundo tempo, aos 5 minutos, André Lima empatou o jogo, 2-2. Aos 34, Douglas fez Grêmio 3-2. E aos 39, Miralles definiu a partida. Placar final, Grêmio 4, Flamengo 2. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, o Coritiba enfrentou o América Mineiro. Kempis abriu o placar, América 1-0. Rafinha empatou o jogo 1-1. Davi fez Coritiba 2-1. E Jesse definiu a partida. Placar final, Coritiba 3, América Mineiro 1. Em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, o Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras. No primeiro tempo, aos 35 minutos, Neto Berola fez Atlético 1-0. Na segunda etapa, aos 17, Felipe Souto ampliou Atlético 2-0. E aos 38 minutos, Luan reduziu o placar final, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1. Fernando Cortes, conforme o antecipado, muitas viradas nessa rodada, qual virada que mais te incomodou ou que mais lhe agradou? Eu acho que, em termos de futebol brasileiro, as coisas vão se definindo, né, Tomé? E a gente já tem mais ou menos um croquis de que realmente vai ser o candidato aí ao título do Campeonato Brasileiro. A vitória realmente que mais nos agradou, sem dúvida nenhuma, Pacaembu lotado. Eu acho eu quero saber a virada. Você já está mudando de assunto. Ele é forte mesmo, viu, Lara? Eu sabia. Eu sabia. Ao ter o convite hoje, eu já sabia. Não, mas não realmente, sem dúvida, a derrota do Flamengo, a virada do Grêmio foi espetacular. O Flamengo é uma equipe que mostrou ontem, ou mesmo mostrou na sexta-feira, quando o jogador principal, que é o Willis, jogador de marcação, jogador que o Flamengo necessitava para aquela partida, infelizmente não apareceu. E deu tudo à mostra que o Flamengo não é uma equipe preparada para ser campeão brasileiro. Não é uma equipe unida, como estão os que estão na frente. Vasco, Botafogo, Corinthians, até mesmo Fluminense. Quer dizer, são equipes que estão unidas. Se a gente olha as entrevistas dos jogadores, olha a organização fora de campo, a motivação dentro de campo. E isso o Flamengo não está demonstrando. O Flamengo parece que está jogando para cumprir tabela. Ganha um jogo ali, o da frente tropeça e ele continua incomodando. Mas sem dúvida, venceu um jogo contra o Grêmio. O Ronaldinho começou a querer jogar no primeiro tempo, a torcida toda pegando no pé, mas aí no segundo tempo a equipe some e uns jogadores de alta qualidade, como teve Douglas, Miralles, até mesmo o centroavante fazendo 2 gols. Quer dizer, é uma equipe muito forte, mas o Flamengo deixou escapar ontem o título do Campeonato Brasileiro. Luiz Humberto Lara, falando em virada, a virada do Corinthians sobre o Avaí, com um homem a menos,
É uma virada que simboliza ou que prenuncia um grande campeão, ou você acha que Olha, eu entendo. o Vasco ainda está na parada, Botafogo? Para mim tá, o Vasco está na parada com certeza, mas o Corinthians vem jogando como aquele time que quer chegar, quer ser campeão, e as coisas estão dando certo pro Corinthians também. Aquele segundo gol lá, a bola nem entrou, mas nem na rede bateu. Então é um prenúncio que o Corinthians vai brigar diretamente com o Vasco, o Botafogo chegando, mas a briga para mim vai ficar entre o Corinthians e o Vasco, porque realmente as coisas estão dando certo para o Corinthians na hora certa, Tomé. E eu disse aqui, né, que um paulista vai ser campeão. Claro, vamos inverter aqui vamos quebrar o protocolo aqui agora. Tá bom? Pode ser. Você vai fazer as defesas do goleiro do São Paulo também, todas elas ajudaram ao Corinthians. Sem dúvida. Então vamos mudar o protocolo. Você acha que o Santos vai jogar ferrado contra o Vasco e o Corinthians jogando aqui no Parque Sabiá contra o América Mineiro? O Santos eu não sei, porque a equipe dirigida pelo Muricy, não tanto pelo Muricy, mas pelo Tata, agora o Muricy está fora de combate, atingiu a marca dos 45 pontos, que é a marca considerada que dá ao time foge do rebaixamento. Com 45 pontos, segundo os matemáticos, a equipe fica fora. Então o Santos já atingiu os 45 pontos. Talvez por segurança entre contra o Vasco com o time completo. Se entrar e se o Neymar julgar o que julgou sábado, coitado do Vasco. Com todo respeito ao atual co-líder do campeonato. Se o Neymar julgar o que julgou no sábado, aí realmente é Iambu na capanga. Eu vou ser muito honesto para vocês. Sou palmeirense, meu time é uma porcaria, agora está na posição correta dele, que é lá embaixo. Mas eu entendo que o Corinthians é o time mais próximo do campeonato. E vou dizer por quê. O Corinthians pega o América, aqui em Uberlândia, no domingo. Jogo para encher o Parque do Sabiá. Nós vamos ter aqui, sem dúvida nenhuma, 50 mil pagantes. Devido à grande torcida do Corinthians, devido à proximidade com o estado de São Paulo e com a capital. Então nós vamos ter casa cheia, não tem a menor dúvida, Corinthians em primeiro lugar. Então, tudo bem que a gente não está podendo falar nada. Ontem o Avaí endureceu o jogo, quase ganhou. Mas, enquanto o Vasco vai enfrentar o Santos, o Corinthians vai pegar aqui o América, já rebaixado. Porque pode fazer contas e mais contas, o América não tem a menor chance de escapar dessa. Agora, a sequência de jogos do Corinthians, eu fiz aqui, ó. Jogos restantes. América Mineiro, fora. Fora, entre aspas, né? Porque o Corinthians aqui vai jogar em casa. Atlético do Paraná em casa, é outro que está lá na tábua da beirada. Ceará fora. Esse é um jogo complicado. Complicado, porque o Ceará está brigando com o Cruzeiro e Atlético para fugir do rebaixamento. Atlético Mineiro em casa, é outro time. O Atlético Mineiro ontem, gente, venceu o meu Palmeiras, mas levou um sufoco, Palmeiras com 9 e o Atlético com 11. O goleirinho do Atlético foi considerado o melhor da rodada. Goleirinho porque ele é novo. Figueirense, fora. Esse é um jogo extremamente complicado para o Corinthians. E o Palmeiras, esse jogo nós vamos ganhar. Vamos carimbar a faixa do Coringão na última rodada. Agora, o Vasco, gente, o Vasco tem o Santos fora. 3 jogos contra concorrentes cariocas, Botafogo, Fluminense e Flamengo, Palmeiras fora, esse nós vamos apanhar, e o Avaí em casa. Então a situação do Vasco me parece mais complicada do que a do Corinthians. E eu estou falando aqui antes, eu não sou profeta do acontecido não. Então estou entendendo. Agora esse campeonato também, Tomé, Lara, ele corre um diferencial, porque nessa próxima rodada, uma derrota do Vasco, uma possível derrota do Vasco, e se o Corinthians conseguir vencer o América, que é o protocolo, vai pular 3 pontos na frente e uma vitória a mais. Quer dizer, o fator número de vitórias é isso. O fator número de vitórias pode ser um diferencial para os 4 primeiros. Ah, não, agora até por saldo de gols. Isso então, aí, nessa reta, faltando poucas rodadas, você parte 3 pontos na frente e 2 vitórias a mais, é um diferencial muito grande. Muito grande. Bom, Lara, seleção da rodada segundo o site Globoesporte.com. Goleiro Renan Ribeiro do Atlético, nota 7,5.
E o goleiro do São Paulo catou tudo. Então esse menino aqui deve ter feito milagre. Eu não vi esse jogo. Danilo dos Santos, lateral, 7,5. Edu Dracena dos Santos, 7. Jesse do Curitiba marcou um gol de cabeça, 7. Reserva no meu Palmeiras, mas lá no Curitiba está marcando gol. Kleber do Inter, 7. Essa é a defesa. Felipe Souto do Atlético, nota 7, bom volante. Fernandes do Figueirense marcou 2 gols ontem. Douglas do Grêmio, 7,5. Ataque, Neymar dos Santos, 10. Nota 10. Eu não estou fazendo aqui pontuação de escola de samba não, mas o Neymar sábado pintou e bordou. E também fez cinema. Tomou um pênalti, sofreu um pênalti no primeiro gol, só que o cara encostou e ele deu uma cambalhota. Eu vou te contar, haja George Clooney para concorrer com ele, viu? Artista, mas jogou muito. André Lima do Grêmio, 8, e o Rafael Sobis do Fluminense, nota 8. Rafael, que recebeu bolas açucaradas do Fred. Quem diria, hein? O Fred armando assistência. E o Rafael marcando. O Fluminense tem conserto ainda, Lara? Olha, o Fluminense é um time que depende muito do Fred, né? Porque quando o Fred não joga, o Fluminense é outro time, infelizmente. Então o Fred faz a diferença no Fluminense, sim. Antes era o Conca e o Fluminense. O Conca foi embora e ficou o Fred. Mas o Fred faz diferença, tanto é que o Rafael Sobis fez os 2 gols do Fluminense, uma virada muito boa. Mas o Fluminense deve brigar aí pela 4ª posição para disputar a Libertadores do ano que vem. Luiz Humberto Lara, você assistiu o jogo do Fluminense? Não vi. Não viu. Eu estava trabalhando. Você viu algum lance? Não, do Fluminense não. Mico da rodada. O glorioso zagueiro do Fluminense, Márcio Rosário. Ah, sim. Ele partiu para o ataque, pisou na bola, esqueceu a bola e deu o gol para a equipe do Ceará. Realmente impressionante o senhor Márcio Rosário. Esse, na minha visão, o grande problema do Fluminense. Do meio para frente o time é muito bom, mas o miolo de zaga, avestruz. Tem que ter muita paciência. O Abelão vai emagrecer bastante para tentar pôr ordem no galinheiro. Nós estamos já no encerramento do programa. Uma mesma pergunta para os dois. Domingo, Parque do Sabiá, 17 horas, Corinthians e América. O que vocês estão esperando em termos de arrecadação? Para você, Fernando, casa cheia ou o torcedor do Corinthians ainda vai pisar no freio, esperar mais um pouco? Olha, eu acho que não. Já foram liberados 53 mil ingressos. Que é a capacidade, do Parque do Sabiá. Nas redes sociais dizem já que o Gavião vai invadir o Sabiá, né? Então, muita gente, eu acho que é casa cheia mesmo, porque é o jogo que pode se definir, sem dúvida nenhuma, o título do Campeonato Brasileiro. E o Uberlândia sempre teve isso, né? O Cruzeiro, no ano passado, teve o campeonato nas mãos aqui, e o Uberlândia está sempre participando dessas grandes decisões no cenário de futebol. Boa noite, Fernando. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Boa noite, Luiz. Boa noite, Lara. É um prazer sempre estar aqui com você. Luiz Humberto Lara, casa cheia. Casa o América cheia. Tem... Aquele Kempis tem chance de azucrinar a defesa? Olha, o América... O Leandro Castanho não joga. Deve voltar o Chicão. Mas para jogar contra o América, o Chicão com certeza dá conta do recado. É um jogo chato pro Corinthians. Chato, hein? Não, a partir de agora, todos os jogos são importantíssimos. Chatos ou não. Exatamente. Casa cheia para mim, na minha opinião. No mínimo 40 mil torcedores. Eu vou arriscar de 40 a 45 mil. Inclusive os ingressos começarão a ser vendidos em Uberlândia na próxima quinta-feira. Preço muito legal, início de mês. Então eu acredito de 40 a 45 mil. Tudo isso a favor. Com certeza. Tudo isso. E a região toda vai no estádio e vem muita gente aí de São Paulo. Então acredita de 40 a 45 mil torcedores no Parque Sabiá. Bom, para encerrar, boa noite, Lara. Boa noite a você, boa noite, vô, boa noite ao telespectador. Para encerrar aqui, jogos da próxima rodada, Botafogo e Figueirense, jogo duríssimo para os dois, Atlético Mineiro e Grêmio, Bahia e São Paulo, esses dois aqui já estão fora, Santos e Vasco, Flamengo e Cruzeiro, lá o Cruzeiro aqui, numa situação complicada, Avaí e Ceará, duelo de desesperados, América Mineiro e Corinthians aqui no Parque do Sabiá, Palmeiras e Curitiba. Esse aqui eu só sei que vai ganhar um time de camisa verde, mas não sei qual dos dois. Me parece que o Curitiba. Internacional e Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Esse aqui vai ganhar um rubro-negro. Estou bem de previsão. Ponto final no programa de hoje. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira.